sejas meu universo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês achou que tinha chegado o fim, o 1 Samuel 7,12 Cast, né? Mas estamos aqui para estender os agradecimentos por esse ano que a gente tivemos. Vamos falar algumas verdades, algumas inverdades também que foram talvez semeadas entre os inscritos. Será que o canal acabou? Por que esfriou? Por que os vídeos parou de chegar? O que está acontecendo? Mudou o estúdio? Mudou a direção? O que está acontecendo? A gente vamos esclarecer aqui. Primeiro, não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever, mande esse canal, manda o link para as pessoas para se inscrever lá, nos apoie. Irmãos, antes de começar, eu queria primeiro agradecer a produção, agradecer a todos que estiveram conosco durante esse ano, tá bom? Foi um ano de muita luta, muita batalha, muitas coisas que fugiram do nosso controle, muitas coisas que a gente entendeu também que não estavam no nosso controle, mas nós estamos aqui para agradecer. Em primeiro momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Então, eu queria que você, na sua casa, no seu carro, no seu quarto, aonde você estiver, curve suas cabeças. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, te peço que o Senhor abençoe todos os inscritos, abençoe a produção, abençoe as pessoas que, como âncora, assim entrevistaram, tiveram momentos de ensino aqui juntamente com o nosso público, que foi levantado para se atentar ao que sai das nossas bocas mediante o nome do Senhor. Te peço que o Senhor dê um ano de 2026 próspero, um ano cheio de saúde, um ano cheio de esperança, um ano cheio de confiança, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, não só eu, mas toda a produção, todos os irmãos que adquiriram fazer parte desse trabalho, venha ter entendimento de direcionamento diante do Senhor. Nos dê direção, Pai, porque 2025 talvez foi um ano da gente fazer planos, mas não tivemos a direção plena do Senhor. 2026 vai ser o ano da direção do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus da nossa salvação e da nossa vida. Amém. Amém? Vamos lá, gente, fazer um retrô. Como é que foi esse ano? A gente, todo mundo sabe, começamos o trabalho em meados de 2024, de junho, julho ali, mais ou menos. Temos aproximadamente uma galeria de vídeos lá no canal, pode seguir lá, vai ficar aqui, ó, pode seguir lá, aproximadamente quase 200 vídeos, juntando com cortes, eu nem sei a quantidade ao certo, que a produção trabalha com muito empenho, com muito carinho. Então tem entrevista lá de mais de um ano. Ah, mas eu quero ver entrevista toda semana. Mas tem entrevista lá que talvez, se você rever, você vai ver que vai falar com você tremendamente, porque tudo que é utilizado segundo a palavra de Deus não tem tempo de validade para você consumir ou para você adquirir o trabalho. Então nós começamos ali, eu queria contar um pouquinho, bem rápido, tá? Não vou tomar o tempo de vocês, porque eu sei que vocês aí tá com a ressaca do Natal, comeu muito, né, irmão? E detalhe, né? Sem bebida alcoólica. Todo mundo tomando seu refrigerantinho, seu suco, comeu muito e tá preparando para o ano novo, a virada do ano nas igrejas. Procura uma igreja para você ir, para você passar o seu primeiro segundo, seu primeiro minuto, agradecendo a Deus pelo ano que vai se embora, pelo ciclo que vai se fechar e pelo ano que vai se iniciar. Mas vamos lá. O 1 Samuel 7,12 Cast, ele nem nasceu com esse nome, ele nasceu com a vontade de acessar vocês, porque sabemos que cada um que está inscrito aí mora em outros lugares, em outro estado, e até mesmo tem pessoas que estão inscritas aí que moram em outro país, tem pessoas que estão inscritas no canal que moram na Argentina. Então, a gente tem pessoas que estão inscritas aí que moram em Portugal, como alguns parentes meus, e Estados Unidos, uns parentes meus também. Então, a gente, com a intenção de estar próximo de você, porque hoje o celular, a televisão, o smartphone, está tudo muito próximo do ser humano. Então, a gente, com a intenção de trazer uma palavra, de acessar a sua vida juntamente com a nossa vida espiritualmente falando, porque... E aí que brotou o 1 Samuel 7,12 Cast, porque em 1 Samuel 7,12 fala da pedra de ajuda que foi Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nas nossas percepções, era trazer para vocês
uma ajuda espiritual, seja a verdade além da verdade, que é a palavra de Deus. E aí a gente tocamos, irmãos, muitas entrevistas, apoios, correria para cá, correria para lá, convidados que desmarcaram, de última hora aconteceu imprevisto com um e com o outro, mas a gente sobreviveu diante do trabalho. Eu queria tecer também perdão a vocês, porque no mês de outubro até dezembro a gente oscilamos muito em entrevistas, não por culpa da produção, a produção estava preparada com o estúdio, com a dedicação, mas alguns afazeres que aconteceram com alguns âncoras, outros afazeres que aconteceram com os convidados que desmarcaram em cima da hora, e em tudo bem, acontece, foi um tempo de aprendizado. Eu sempre falo que Jesus, ele te fala que você vai chegar do outro lado, mas a tempestade você vai ter que passar acreditando nele. Porque os processos das tempestades acontecem na vida de todos, e como aconteceu nesse canal. Se a gente fala além da verdade, tivemos muitos dissabores, sim, mas em tudo que a gente estamos aqui para falar com vocês, que em 2026 a gente vai estar comprometido com a fé em Cristo, que nem que seja o Alimentando ao Seu Lar, que é um projeto que a gente trouxe com vídeo curto, a gente vai estar tentando entregar para vocês, para não deixar vocês desamparados e sem conteúdos. Mas vamos lá. O podcast nasceu em 2024, não nasceu de uma estratégia, mas de um chamado. Eu creio que esse podcast foi um chamado. Eu creio que tem pessoas que foram alcançadas, eu creio que tem pessoas que voltaram para suas igrejas, creio que tem pessoas que, de alguma forma, também não gostou das entrevistas, como eu já tive feedback, mas em tudo, é como eu falo, Jesus era um cara ótimo, um cara que ninguém tinha nada para desabonar ele. Mas mesmo assim os fariseus falaram que Jesus ele expulsava demônio por causa de demônio. Então a gente sempre vão ter aqueles que concordam e aqueles que não concordam. Isso é normal. Deus confirmou o propósito e nos deu a força para executar, mesmo sem todas as respostas. Como eu falo sempre, nós não temos todas as respostas, mas Deus nos deu força para executar. Colocou no coração do Rafa a montar um estúdio, a pegar a mesa do sogro, já tomou posse, o irmão Frank, que Deus abençoe, nós pegamos a sua mesa e Deus vai te abençoar com a tua mesa. Enquanto isso, senta lá sem mesa mesmo, tá tranquilo, viu? Em nome de Jesus. Seja ofertante, viu, irmão Frank? Em nome de Jesus. Irmãos, Provérbios 16, verso 1, vai falar acerca de planos. E eu queria trazer uma reflexão sobre esse texto, que é: podemos fazer planos, mas quando Deus assume a direção, o caminho ganha um sentido de firmeza. Então, tem hora que a gente vai fazer planos sobre uma pessoa, sobre outra, sobre um entrevistador, sobre um convidado, sobre o projeto 1 Samuel 7,12 Cast, mas só que Deus vai dar sentido de firmeza de acordo com o que Ele quer. Porque tem pessoa que fala assim, se fosse de Deus, ia permanecer A, B e C. Gente, Deus faz o que Ele quer. Não é o tempo, não é a maturação que quer dizer a aprovação de Deus. Saul, nós falamos muito esse ano, Saul ele ficou para aproximadamente quase 40 anos no reinado, mas foi aprovado por Deus 2. Então quer dizer que Deus ele foi incompetente? Não, porque tudo para Deus tem um tempo. O ano não foi fácil, irmãos, o ano foi difícil, mas necessário. Foi um ano de processos, de ajustes, renúncias e aprendizado. Deus não trabalha apenas com resultados, Ele trabalha principalmente com o caráter. Toma essa bomba. Deus não trabalha apenas com resultado, mas Deus trabalha principalmente com o caráter. Caráter é aquilo que você é. Carisma é aquilo que você quer que as pessoas vejam que você é. Então teve muitas coisas que aconteceram durante esse ano que a gente talvez vamos entender no decorrer do tempo que não talvez nem falta de caráter de pessoas que marcaram com a gente, em cima da hora desmarcaram, como alguns convidados. Mas é igual eu falei em cima, né? Que Deus, quando Deus está na direção, Ele caminha e ganha sentido de firmeza. E aí, como esse trabalho é apresentado a Deus, então só não sentou aqui quem que Deus não quis que sentasse. Amém? As lutas não negam a presença de Deus. Elas confirmam que Ele está nos preparando. Então, eu acredito que Deus está nos preparando para algo grande o ano que vem, no nome de Jesus. Quando o ânimo caiu e a graça permaneceu. Irmãos, tudo na vida a gente passa por desânimo. Eu acredito que chegou algum tempo
desmotivações, a produção ficou desanimada, eu fiquei desanimado, as pessoas aqui ficaram desanimadas, mas, irmãos, graças ao Senhor, que a Bíblia sempre fala, tem de bom ânimo porque eu sou contigo. O propósito e o projeto sempre vai ser maior do que qualquer proposta. Então, a proposta para nós talvez foi desânimo, foi desfazer, desvalorização, foi várias coisas, irmãos. Mas Deus sempre arde no nosso coração, porque o chamado também vem dar o significado daquilo que arde. Trouxe para o nosso coração que a gente pode estar desanimado, mas a graça de Deus sempre vai nos proporcionar para a frente. Amém? Houve dias de silêncio, dias de cansaço, dias de o coração pesou, mas Deus não soltou nossa mão. Quando faltou força, a graça nos sustentou. Amém? Então é pela graça, porque se fosse pela vontade humana, o canal tinha encerrado. Mas nós chegamos no fim do ano, no nome de Jesus, olhando para você, escrito 1 Samuel 7,12 Cast, e falar assim, vocês vão ter que me engolir. Amém? Então nós voltamos mais forte. Eu sou uma força motriz, irmão. Quando eu vejo desmotivação é porque eu acredito que o trabalho vai para frente. Quando eu falo, você não é capaz, o trabalho eu acredito que vai para frente. Amém? Em Isaías 40, 29, 31, vai te falar muito isso. Mas uma reflexão nesse texto. Deus não exige forças. Quem está fraco, ele exige que entregue as forças na mão dele para que confie no que ele vai fazer. Amém? Deus não exige nossa força, irmãos. Se fosse pela minha força, pela força de qualquer um que está nesse estúdio, esse canal não tinha continuado. Amém? Por qualquer pessoa que sentou para entrevistar, esse canal não tinha continuado. Mas a entrega é algo de lealdade. Eu deixo uma reflexão para você e vai uma bomba. Amém? Exemplo, quando você entra numa aeronave, num avião, eu tenho certeza que você nunca viu o rosto do piloto, mas você confia que ele é preparado para te levar para qualquer direção. E por que na fé não é assim? Nós conhecemos nosso Deus. Por que a gente não coloca a nossa vida na mão dele? Porque a direção é ele que vai nos levar. Amém? Vamos lá. Estamos finalizando. Marcos de memórias desse podcast. Amém? Que a gente temos que entender. Essa pedra, quando está escrita em 1 Samuel 7,12, fala de algo que Samuel firmou no momento caótico do povo de Israel. E o canal 1 Samuel 7,12 Cast, ele está firmando uma pedra de ajuda com vocês aqui. Amém? Que é as suas orações, suas intercessões, a sua dedicação, o nosso apoio. Porque essa pedra que nós carregamos, que é a Ebenezer, 1 Samuel 7,12 Cast, ela não é para nos trazer exaltação, para exaltar o que a gente estamos carregando, mas para trazer a memória de Cristo cada vez que a gente senta aqui. Amém? Então, não é sobre o que fazemos, não é sobre o que somos, é sobre o que socorremos, que é almas para nós, Senhor. Nós somos só o SAMU. Quem é o médico dos médicos é Jesus. Amém? Quem esquece o caminho corre o risco de perder no futuro. Amém? Então a gente não esqueceu o caminho do 1 Samuel 7,12 Cast, porque quem esquece o caminho corre o risco de se perder no futuro. Então o nosso futuro aqui no 1 Samuel 7,12 Cast é produzir vídeos de acordo com o que o Espírito de Deus colocar no nosso coração. E nós não estamos aqui para nos exaltar, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque o propósito sempre foi esse, irmãos ajudando irmãos. Nem que seja pouco, nem que seja talvez com 1, com 2, com 3, com entrevistado, mas você vai ser alcançado com o socorro do Senhor. E estamos finalizando. Eu queria estender gratidão que vocês estiveram conosco durante esse tempo. Nada foi feito sozinho. Obrigado a cada um que ouviu, que orou, que encorajou, que permaneceu. Vocês fazem parte desse trabalho, 1 Samuel 7,12 Cast. Filipenses 1,3 tem uma reflexão da obra de Deus. Deus usa pessoas para nos sustentar nos dias em que não conseguimos sozinhos. Amém? Teve dias que talvez foi difícil para mim, mas o Rafa sempre mandou uma mensagem, não porque a gente congrega na mesma igreja, mandava, pastor, tudo bem e tal, como é que tá as coisas, gravação e tal, a Aline, os âncoras também, queria agradecer,
no nome de Jesus. E talvez as pessoas falem que o 1 Samuel 7,12 Cast está relacionado sobre mim, não sobre mim. Queria agradecer ao pastor Rogério também, que aliançou muitas pessoas para estar aqui, mas é sobre o propósito de Deus. Amém? Então, saiba que nós também estamos com essa missão aqui, de alguma forma tentar te ajudar a sua vida a ser um pouco mais leve, porque o fardo não é nosso que carrega, é Jesus. Amém? A missão continua, irmãos, para fechar. A missão continua, o tempo é curto, a rotina é intensa, mas o compromisso permanece. Entregar uma palavra que alimenta a sua fé e edifica a sua casa. Uma casa firme não é sustentada por rotina, mas por palavra viva. A partir de hoje eu tenho um compromisso com vocês. Vamos olhar para frente. A nossa expectativa não é a perfeição, e sim a fidelidade. Seguimos para honrar aqueles que nos chamou e nos confiou esse propósito. Quando fazemos para Deus, até o simples ganha propósito. Amém? Nós não vamos precisar de estúdio preto, de A, de B e C, bom que seja, mas como nós fazemos para Deus, o simples tem um propósito de vida. Deus continua no controle e Ele vai sempre estar no controle da minha vida e da sua, mesmo que o mesmo Deus que nos ajudou até aqui, é o Deus que continua conduzindo esse trabalho. Deus não começa histórias para abandoná-lo no meio do caminho. Se Deus começou uma história aqui, eu acredito que Deus está conosco na travessia desse deserto. Aqui, irmãos, é só um ensaio. Tudo vai ser apresentado um dia no céu. Até essas obras que estão sendo feitas aqui. Então eu queria finalizar com uma oração, te dar um feliz ano novo. Você vai ter acesso a esse vídeo, eu não sei se vai ser na quarta, Rafa, ou na terça. Na quarta-feira, no dia 1º, né? Vai ser... Não, dia 31. Desculpa, irmão, dia 31. Na virada do ano mesmo. Entendeu? Você vai ter acesso a esse vídeo aí agora. E eu queria estender para você uma oração, te agradecer todos vocês que tiveram paciência conosco, que não desistiram do canal, não deixaram de ser inscrito. Mostra aqui uma coisa primordial para mim, lealdade. Lealdade, ela não tem preço, ela tem postura. Amém? Então, vamos lá. Que o Senhor, Deus, te abençoe e te guarde, te prospere, te alcance com a saúde necessária. Deus, obrigado por tudo. O que já vivemos sustenta a nossa expectativa no presente, mas na sua presença. Guia os nossos próximos passos nesse canal. Que nada seja sobre nós, mas que tudo seja sobre a sua glória. E que no nome do Senhor, o Senhor não só é o dono desse canal, mas o Senhor é o dono da nossa vida. Te peço que cada pessoa alcance ela com livramento, com expectativa. Repreenda a pessoa que acha que a vida não tem mais sentido. E alcance cada um com a salvação. Senhor, nós aceitamos o desafio e o propósito, porque sem propósito a gente não entendemos o processo. Que assim seja para a vida dos meus irmãos e para todos que estão aqui. Amém. Fica o meu abraço. Quando Deus abençoe, Ele guarda, cuida e nos conduz em paz. Que bendita seja a sua entrada e seja a sua saída. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Feliz ano novo, que Deus abençoe sua vida e não desista de nós, porque o propósito continua, irmão ajudando irmão. Se ame, se valorize, ame a Deus acima de todas as coisas e até a próxima. Amém.